Como vocês estão? Na semana passada, nós estudamos o autorretrato, certo? E a professora disse que o autorretrato é a composição que você faz, né? Que você desenha você mesmo, tá? Nós vimos vários artistas, né? A Frida Kahlo, o Andy Warhol, que fizeram autorretratos seus durante a sua vida, certo? E a professora passou como atividade um autorretrato digital, que vocês poderiam estar utilizando o celular, né, ou o computador, o meio que vocês conseguirem para fazer uma foto e editá-la, certo? A professora conseguiu ver já alguns trabalhos, estão ficando muito legais. Quem ainda não conseguiu fazer, me envie, tá bom? Para a professora estar avaliando e devolvendo para vocês, ok? Na aula de hoje, nós vamos continuar estudando os autorretratos, só que agora a gente vai ter uma nova abordagem, tá bem? Vamos lá, então. Hoje nós vamos estudar o mangá. Você sabe o que é um mangá? O mangá é conhecido como, os desenhos que nós encontramos nas histórias de revistas em quadrinhos do Japão. Ou seja, no Japão, os artistas que criam as ilustrações para as histórias em quadrinhos de lá têm uma característica própria de fazer o desenho dos personagens. E essa característica própria nós chamamos de mangá. Vejam só a definição. Mangá é como são chamadas as revistas de quadrinhos japonesas, que se tornaram referência no estilo de desenhar personagens. A palavra mangá tem várias traduções, e uma das mais interessantes é desenho sem limites. Ou seja, gente, é uma forma de nós desenharmos uma pessoa, com características de personagem, de desenho animado, tá bem? Uma das histórias em mangá muito conhecidas é a história do Naruto, certo? Existem outros personagens também de HQs do mangá, certo? Por exemplo, das histórias do Dragon Ball, as histórias do One Piece, todas fazem parte de um estilo de desenho chamado mangá, tá certo? Nós encontramos características, por exemplo, de um desenho com um traço do rosto, ora mais geométrico, e com feições mais simples, com os olhos, por exemplo, bem marcados, bem destacados, Se a gente for pensar numa proporção realista, o olho do personagem mangá, ele é bem maior, comparado ao olho humano real, mas é o que dá a característica do desenho mangá. Muitas vezes com cabelos coloridos, bem iluminados. Bom, essa é uma das características dos desenhos em mangá, tá bem? A nossa atividade hoje será desenhar um autorretrato no estilo dos personagens mangá. E olha só, tem uma dica para vocês. Para nós começarmos, é muito importante a gente ter como base que os olhos são um dos locais que nós mais devemos destacar, tá? No nosso autorretrato. Então, olha só, aqui eu tenho uma dica que serve pra gente fazer os nossos olhos, tá bem? Você pode fazer 3 quadradinhos do mesmo tamanho, tá bom? No meio do seu rosto, tá? Já eu vou explicar como a gente desenha o rosto. E aí você deixa um espaço, tá? Entre eles para você fazer o seu desenho, tá bom? Deixe sempre o ponto de luz iluminando os olhos, tá? A parte colorida e a parte pretinha, que é a nossa pupila, tá bom? O local onde entra a luz do sol, tá certo? Professora, e aí, o que mais? Para fazer o rosto, nós vamos começar com um círculo, Depois desse círculo, a gente puxa como se fosse aqui a parte do queixo, tá bem? E vai colocando os traços do nosso personagem, os olhos, o nariz, a boca. O nariz, gente, do mangá, ele é bem simples. Muitas vezes só um risquinho a gente já dá a característica do nariz, tá bom? A feição da boca, você também vai definir. Se vai querer feliz, sorridente, você vai definir, tá bom? O cabelo também, não existe só essa forma de fazer, você vai poder criar o seu, ok? Meninas também, coloquei um exemplo aqui, tá? Pra gente ter essa noção dos olhos, aonde fica, Os olhos normalmente fica na metade da cabeça, olha só, é bem diferente, assim, no que a gente muitas vezes costuma desenhar, mas
A proporção ideal, sempre de desenhar um olho, é ele estar na metade da cabeça, tá? O nariz, a boca e o cabelo, tá bom? Vocês poderão pintar utilizando os materiais que vocês têm em casa, lápis de cor, canetinha, quem já tiver, pegue o material de arte, tá bom? Caprichem nessa atividade que eu quero ver semana que vem, beleza? Turma, só mais um recado. Semana que vem nós teremos uma live no horário da nossa aula, tá bem? Será no mesmo dia, na quarta-feira, que nós temos nossa aula e a professora vai mandar um link, tá bom? Fazendo o convite para vocês aí no mural da nossa plataforma. Espero por vocês. Abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau!